Seja bem-vindo ao quadro Mais Grana e Menos Drama. É o podcast do Conexão Saúde Minas que trata das finanças dos profissionais da área de saúde. Hoje aqui com vocês eu trouxe um convidado mais que especial, Marcelo Oliveira. Vou ler aqui, gente, para vocês saberem a trajetória desse profissional. A trajetória sólida e diversificada no mundo dos negócios e das finanças, formado em Sistema de Informação e com uma pós-graduação em Gestão de Operações pela Universidade Federal de Uberlândia. Marcelo traz uma visão estratégica e analítica construída ao longo de sua atuação, como executivo em empresas nacionais e internacionais. Ele é especialista em gestão de riscos e planejamento de sucessão familiar e empresarial, com foco no uso inteligente do seguro de vida. Com mais de 10 anos de experiência no mercado brasileiro, Marcelo trabalhou em parceria com as maiores seguradoras do mundo, consolidando um conhecimento profundo e prático para a proteção de patrimônio e a continuidade de negócios. Preparem-se para uma conversa enriquecedora de quem realmente entende do que fala. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado esse convite de participar do Mais Grana e Menos Drama. E eu quero que você converse aí um pouquinho com o pessoal para falar um pouquinho mais sobre você. Legal. Fica à vontade. Estou muito feliz com o seu convite. Quero parabenizar também esse podcast que já tem sido um sucesso, né, no meio dos médicos, né, dos profissionais da área da saúde. É um tema tão relevante, né, para o nosso momento atual, né, a gente falar de finanças. A gente pega ali a quantidade de profissionais que são formados anualmente e ainda assim, né, Rafaela, passam pela mesma dificuldade de décadas, né? A gente percebe que ainda falta aqui no Brasil essa conscientização mesmo sobre falar de finanças, ter algo mais direcionado dentro das escolas, né, para poder realmente preparar esses profissionais, porque o mundo lá fora não dá trégua para quem não está preparado, né, Rafaela? Não mesmo. E eu estou nesse mercado já há 10 anos, né? E a gente acaba que conhece muitas pessoas, porque nosso trabalho, como é por recomendação, a gente tem a oportunidade de falar isso com diversos perfis de profissionais, né? A gente sempre fala que tem grupos distintos, né? Quando a gente fala de profissionais, em especial da área da saúde. Existem os profissionais que buscam essa informação, né? Que realmente tem essa tendência de buscar essa informação, e tem os profissionais que realmente precisam de uma melhor orientação, né? Obviamente, a gente quer trabalhar, ajudar esses dois grupos, mas nós entendemos que o grupo de pessoas que estão despreparadas, que têm essa deficiência mesmo, esse acesso à informação, precisam dessa informação com maior velocidade para evitar passar por ruínas financeiras, grandes conflitos societários, né? Então, quero parabenizar. E o tema hoje vai ser... E fala aí pra gente, Marcelo, qual que é o tema que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de sucessão patrimonial e empresarial, hein, Rafaela? É isso. A gente já falou aqui de planejamento financeiro para médicos, Que legal. Já falou sobre organização da parte de proteção mesmo, né, do seguro de vida em si, e hoje a gente vai falar aí sobre essa outra vertente que uma apólice de seguro pode resolver na vida de muita gente. Que interessante, né? Porque esse é um tema novo, né? A gente pode considerar isso novo, porque poucas pessoas têm coragem de falar sobre isso, né? De Sim. sucessão. Mas a gente entende também que isso é um assunto importante, porque se você pegar hoje estatística, 70% das empresas morrem na segunda geração. E normalmente elas não têm continuidade porque não têm um bom plano de governança corporativa, sucessão de patrimônio empresarial. Tá, pegando o gancho justamente disso que você falou agora, por que você acha que muitos empresários ignoram o seguro de vida como sendo uma ferramenta para a sucessão? Rafa, bom, eu acredito que é falta de informação. Em princípio, falta de informação. Porque a gente conversa com muitos empresários, muitos especialistas da área da saúde, gente que realmente já fez uma carreira interessante e ainda desconhecem essa direção que pode ser dada através de uma apólice de seguro, né? Hoje, o pouco conhecimento que as pessoas têm a respeito de seguro de vida, né, é muito daquilo que os nossos pais também conhecem, né? Que é um seguro que é de morte, que obviamente
não estou falando que é ruim, mas é um produto muito limitado ainda, né? Eu acredito que essa falta de informação, né, faz com que as pessoas ainda não incluam isso dentro do seu planejamento sucessório. E também, eu acho que tem um lance quase que emocional, né? Infelizmente, as pessoas não querem muito falar desse assunto, né? Quando a gente fala Muita sobre... gente evita, né, esse assunto. Exatamente. Então, a gente quer desmistificar isso, né? Porque a única certeza que nós temos é que um dia realmente nós vamos partir dessa terra, né? É um tema que tem que ser abordado. Eu falo que é assunto de gente grande, né? Quem se planeja deixa um bom legado, né? Não deixa dívidas. E eu acho que justamente que a apólice de seguro resolve muitas coisas além da morte, né? Concordo. A gente tem aí outros temas que a gente já discutiu, mas voltando à sucessão, né? Hoje, usando a apólice de seguro como tema societário aí, o que você acha? Por que você acha que em algumas sucessões, algumas são bem-sucedidas e outras terminam em conflito? E onde que o seguro entra nisso? Bom, eu acredito... Boa pergunta. A visão que eu tenho é muito de vida real, assim, né? Aqui na região onde a gente mora, que eu acho que também reflete todo o país, né? Hoje Sim. você tem aqui negócios que crescem por conta de um fundador que trabalhou muito, a gente sabe disso. E esse fundador criou um patrimônio, um império empresarial, um conglomerado empresarial. E na maioria das vezes, quem apoia esse fundador, esse empresário, são pessoas da própria família, né? Sim. Então, hoje você tem ainda uma característica corporativa muito de gestão familiar, né? Aí já nasceu o risco, na minha visão, né? Porque quando você tem membros da mesma família atuando no negócio, teoricamente você tem pessoas que são possíveis herdeiros, né? De uma empresa ou do próprio patrimônio, que tem interesses também, né, naquele negócio onde eles estão atuando, porque eles têm ali como principal atividade e fonte de renda. Só que, à medida que o tempo vai passando, você vai formando vários núcleos familiares. Então, aí também nasce um outro risco, né? Quero falar para você, diretamente para você. Empresas com essa característica de gestão familiar, elas têm uma necessidade de definição de um bom acordo, em especial quando essa empresa tem vários membros da família presentes no negócio, né? Hoje você tem muitos profissionais que ajudam essas empresas, essas instituições a fazerem um bom mapeamento e uma boa gestão corporativa, né? A gente está falando aqui de governança corporativa. E a governança corporativa, ela evita muitos riscos, que é isso que a gente está falando aqui. Riscos de, por exemplo, o fundador principal faltar nessa empresa, né? E normalmente a gente sabe que a maior parte das cotas societárias está vinculada a esse fundador. Eu estava até fazendo uma reflexão antes de entrar aqui, Rafa. Por que você acha que quando esse fundador pode comprar seguro, ele acha que não precisa, e quando ele quer comprar o seguro, ele não pode comprar? Por que eu acho? Eu acho que é a falta do conhecimento, né? Primeiro, prévio, porque lá, quando ele era novo, agora que ele não pode comprar mais. Interessante. Ou por causa de problemas de saúde, né? Que é como é que eu te falo? Um pontapé aí para contratar o seguro, para a seguradora aprovar ele. Aprovar, sim. E o outro ponto é a idade, né? Então, não é a hora que a gente quer. É a hora que a seguradora aceita. Cheguei nessa mesma... Acho que a gente tem mesma opinião, né? Interessante porque eu já tenho 10 anos que estou nesse mercado, né? Tem algumas pessoas que lá atrás eu conversei sobre isso, me falam hoje que deveria ter contratado há 10 anos atrás, né? Por quê? Porque quanto mais jovem, é menor o custo disso, né? Uhum. O custo de oportunidade de uma apólice é muito melhor quando eu tenho mais saúde. E menos idade. E menos idade. Então, hoje, na hora que você chega para um fundador de uma empresa que está ativo, e tem muitos fundadores
lá por volta dos seus 60, 70 anos, que estão muito ativos no negócio. Mas, infelizmente, eles perderam algo que é muito fundamental para contratar um seguro. A seguradora chama isso de elegibilidade. Infelizmente, essa pessoa não é mais elegível para comprar um seguro, porque ela deixou de ter saúde e a idade comprometeu, o custo de oportunidade ficou caro. Então, o nosso papel, né, como planejador financeiro, é falar, contar essa história, né? Sim. Antecipar esses riscos. Então, para quem está acompanhando aqui o podcast da Conexão Saúde, é muito importante entender que quanto antes você fazer esse planejamento, maior a chance de ser aprovado pela seguradora e ter um custo de oportunidade melhor. Sim, maiores benefícios, né? Com certeza. De uma forma prática, assim, como que você acha que o seguro de vida, né, pode viabilizar a compra de cotas de um sócio falecido? Excelente. Bom, essa é uma característica do produto, né? Não é qualquer profissional que sabe fazer isso, até porque nem todo mundo pode fazer isso, tá, Rafa? Sim. Hoje, uma pólice de sucessão empresarial, né, que é o que você está apresentando aqui para a gente como uma alternativa, isso é muito inteligente. Na prática, como que isso funciona? Pegar esse cenário aqui de uma empresa familiar, tá? Normalmente, essa empresa familiar tem lá 2, 3 sócios, né, que são ali de Os um irmãos, quadro familiar, né? os irmãos, né? E normalmente eles estão na mesma faixa etária, né? Qual que é o grande risco? Você pega aí esses 2, 3 sócios, vou fazer um cenário aqui de 3 sócios, e um desses sócios se ausenta, né? Isso pode acontecer. Sim. Eu tô falando de 3 sócios, a estatística aumenta muito de um dos sócios falecerem, né? Na ausência de um desses sócios, você tem um problema, que é as cotas societárias. Essas cotas societárias têm que ir para alguém. E se você for seguir aqui a legislação brasileira, essas cotas societárias têm que ir para o herdeiro. E normalmente a gente sabe que o herdeiro ainda não está pronto para assumir essa cadeira de sócio, né? Ou ele está sendo preparado para assumir uma função executiva, ou ele não está no negócio. Sim. Né? Quando esse sócio falece, essas cotas têm que passar por inventário. Porque tem a pessoa jurídica e tem a pessoa física. Então, o patrimônio pessoa física passa por inventário e o patrimônio pessoa jurídica também passa por inventário. Rafa, uma empresa avaliada 100 milhões de reais e esse sócio tem lá 33,33% das cotas. 33 milhões, Rafa, tô certo? Que Sim. tem que fazer De patrimônio. de transferência para alguém? Sim. Isso tem um custo altíssimo. Imposto, cartório, advogado. Normalmente a empresa não está preparada, não tem caixa para isso. O caixa da empresa normalmente é para poder comprar estoque, pagar folha de funcionário. Não é para fazer um inventário de 33 milhões da fatia daquele sócio. Aí entra a pólice de seguro. Hoje a pólice de seguro, ela serve para a instituição. Você define aquele sócio como o titular dessa pólice e o beneficiário pode ser quem os sócios definirem. O beneficiário pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então, você tem uma liquidez imediata para poder resolver esse problema, que é transferir essas cotas para quem os outros sócios determinar. Só que antes disso, você tem que fazer um bom acordo de sócio, né, Rafa? Sim, sim. A gente sabe que não é só a pólice de seguro, né? Tem advogado envolvido, tem a contabilidade da empresa envolvido. Então, isso tudo tem que ser um complemento ali para que tudo fique amarradinho e não passe por esses perrengues aí. Sim. Né? É possível usar o seguro de vida para fazer compensação financeira entre herdeiros? Como que isso funciona assim na prática? É um tema, no mínimo, novo, né? Mas, ao mesmo tempo, olhando assim, de novo, esse cenário onde você tem vários núcleos familiares, é uma oportunidade. Porque quando você tem ali uma família e essa família, vou falar que o pai, né? Ele tem um novo núcleo familiar.
A gente sabe que isso acontece, né, Rafa? Então, A gente isso é conhece comum. várias. Isso é comum. A pessoa saiu de um relacionamento, né? Se divorciou, obviamente Casou teve de uma novo. família, tem um novo relacionamento. É possível, sim, né? Você equilibrar a transmissão de riqueza para esse novo herdeiro. Porque, Rafa, assim, para ser honesto, né? Assim, nessa relação, esses filhos do primeiro relacionamento, eles já têm por direito lá, obviamente, tudo que foi construído ao longo da vida desse pai. O outro filho também. Só que, se você for olhar para a questão jurídica e custo de você transferir isso, patrimônio imobilizado para esse novo herdeiro, é pesado, é muito pesado, gera muita despesa. Então, através da apólice de seguro, você pode fazer lá uma compensação daquilo que foi formado para os demais herdeiros e você gerar lá, através de uma apólice, um seguro de vida, um mesmo nível de sucessão patrimonial. E eu quero te dizer, Rafa, que isso é um cuidado muito especial de quem está fazendo. Você começou o podcast falando disso, né? Isso não é para qualquer um, né? Eu acredito muito que são pessoas muito inteligentes, capacitadas e que querem evitar conflitos futuros entre os familiares, né? Eu chamo isso de um passo de amor. Eu acredito muito que esses contratos, né, vai muito além de equilíbrio patrimonial. Eu acredito que isso é uma prova de amor com todos. A gente, como você mesmo disse lá no começo, a gente conversa com muitas pessoas todos os dias, Sim. né? Dos mais variados ramos, desde o borracheiro até o empresário, sem discriminação de profissão, tá, gente? Só para vocês entenderem, assim, que a gente conversa com muita gente. E a gente sabe que a gente, assim, recebe várias objeções, né? Ah, não, se eu morrer, eles que se viram para lá, né? Então, assim, eu já até brinquei já com um cliente meu, que eu virei e falei assim, aqueles que não querem nem saber dos herdeiros, eu não quero nem conhecer, né? Então, assim, a gente tem que deixar boas lembranças, boas recordações para os nossos herdeiros, né? Sim. E não o contrário. Então, eu acho que a apólice de seguro resolve isso, né? O que você falou, né? Um documento de amor, assim mesmo, para a família. Para quem está escutando a gente, né, que não sabe dessa diferença, a gente já está aqui, já lida com isso, então a gente sabe. Mas para quem não sabe da diferença de uma apólice de vida para a pessoa física e uma apólice de vida para a pessoa jurídica, o que muda, assim, de uma para a outra? Bom, a configuração a legislação é a mesma, então você tem um aproveitamento de legislação, esse ativo financeiro ele tem uma legislação muito favorável, porque independente de pessoa física ou pessoa jurídica, o beneficiário vai receber uma liquidez livre de imposto, então eu acredito que isso já é bom para independente da formação jurídica, né? Agora, a pessoa jurídica, na minha visão, ela tem um lado mais de estratégia, né? Porque olhando para uma pessoa jurídica que tem um bom planejamento sucessório e inclui a questão de uma apólice, você tem uma vantagem fiscal tributária muito alta, viu, Rafaela? Hoje no Brasil, para quem está em determinado regime tributário, essa apólice pode ter um aproveitamento fiscal. Isso é legal, tá? Até porque isso foi regulamentado. Eu acho que a sua visão foi boa de trazer esse tema para cá. Então, se você tem aí uma empresa, eu acho que é importante você levar em consideração, incluir uma apólice de seguro, pensando sim no aproveitamento fiscal tributário. Sim. E tem gente que se engana, né? Acha que, não, que vai ser muito caro, que eu nem sou empresário, eu tenho só algumas casas, alguns apartamentos, né? E a gente sabe que essa sucessão através da apólice de seguro é para resolver desde o pequeno problema até o grande, né? Todos esses problemas, pessoas que têm patrimônio, que estão construindo patrimônio, que às vezes nem é empresário, né? Tá ali construindo patrimônio para deixar para os filhos, a apólice de seguro também resolve essa sucessão. Sim. Né? Quais são, que você acha, né, na sua visão, os principais erros que os empresários cometem ao contratar um seguro pensando em sucessão?
Os principais erros que os empresários cometem. Bom, primeiro, não procurar um especialista no assunto, né? A gente está falando de algo que quando ele for usar, ele não vai estar aqui, né? Sim. Então, acho que é bom você buscar alguém como a Rafaela Pedroso, que realmente faz um trabalho espetacular nessa área. O segundo ponto é procurar uma boa instituição, né? De novo, esse negócio você vai deixar para alguém daqui 10, 20, 30 anos, né? Tô falando de longuíssimo prazo, talvez. Então, veja se a empresa que você está contratando esse ativo é uma empresa consolidada, empresa que já tem aí... Idônea, né? Idônea, né? A gente, até como profissionais, né, Rafa? A gente busca também se vincular a empresas que têm essa preocupação, né? Assim, de ser conservadora, né? Assim, de não fazer apostas assim em investimentos de risco, né? Então, até para nós como a gente que vai cuidar dessa pólice é muito importante escolher bem quem nós vamos representar. Então, escolha bem a empresa a empresa que você vai contratar esse ativo financeiro. Esse é um ponto importante. O terceiro ponto eu acredito que o aproveitamento da legislação, né? Assim, hoje você tem produtos que têm um melhor aproveitamento da legislação, em especial esse produto que você congela risco, o produto que você define o prazo que você vai pagar, mas esse produto é vitalício, Sim. que eu acho isso um produto fantástico. Assim, eu tive nos Estados Unidos recentemente, você sabe disso, eles usam esse produto com muita inteligência, né? Hoje, esse produto vitalício, ele está dentro da carteira de investimento dos empresários, dos profissionais, do borracheiro e dos mega empresários, né? Conhecimento público, você tem, assim, grandes empresários. Bill Gates tem uma apólice gigantesca de seguro nesse sentido, né? Porque ele sabe que essa apólice tem um aproveitamento de legislação muito favorável. É muito melhor deixar uma apólice pensando em sucessão do que deixar um patrimônio para poder perder uma fatia durante o tempo, em especial pagando imposto. E para fechar, eu acredito que essa é uma alternativa, né? É um caminho. Então, existem outras ferramentas. Então, a pólice de seguro, ela tem que vir junto com as ferramentas que existem jurídicas, tá? Uhum. Ela é uma via mais rápida. Então, eu sempre falo que a pólice de seguro é o único documento para o beneficiário receber, ou um laudo do médico, ou um prontuário de óbito. É mais simples, né, ter acesso a ele. Sim. E pegando o gancho dos outros, né, do que complementa aí o seguro, existe alguma estrutura legal que potencializa o uso de seguro de vida, como, por exemplo, que a gente quase não conhece, né, a holding, algum protocolo familiar ou algum acordo de sócios? Qual desses três que você acha, assim, que nossa, o seguro tem que acompanhar? Bom, a gente está vivendo uma febre, né, desse tema de holding, né, assim, a era holding. Nunca se falou tanto em holding igual agora, né, assim. De novo, eu acho que é uma ferramenta muito favorável, né. A gente conversa com especialistas, né, a gente tem bons parceiros também que nos orientam, né, nos ajudam com essa questão. E a holding é uma boa estratégia, mas não é para todos, né? Então, Sim. nem todo mundo precisa de holding. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu acho que é muito favorável você incluir o tema holding quando a gente fala de sucessão. O acordo de sócios é fundamental. Então, assim, perguntando qual ferramenta anda junto, acordo de sócio. Não dá para não fazer uma apólice sem um acordo de sócio. Eu também gosto muito de você falar de uma governança corporativa. Acho que governança corporativa deixa claro aquilo que os fundadores da empresa acreditam, né, em relação à cultura. Governança corporativa, para quem não sabe, você pode fazer para uma pequena empresa ou para grande empresa, falando de cultura, né? Sim.
eu quero deixar uma cultura para os meus sucessores dentro do meu negócio. Eu acredito que a minha empresa hoje tem um DNA muito forte daquilo que eu acredito. Então, isso você consegue delimitar bem numa governança corporativa. Então, eu acho que, falando aqui, trazendo de forma abstrata, o guarda-chuva seria a governança corporativa e todos esses outros itens seriam parte fundamental da governança corporativa. Lembrei dos riders. Eu tô vendo aqui as perguntas que eu fiz pra gente conversar, mas você já foi respondendo tantas coisas, assim, tantos assuntos complementares, Legal. que até fica redundante aqui as perguntas. Você tem algum caso para compartilhar nesse sentido, assim, de sucessão? Você já acompanhou algum caso que o seguro pode ter salvado, assim, a família ou a empresa? Assim, a gente que está nesse mercado há tanto tempo, né, já viu grandes coisas, né? Aqui na nossa região tem uma instituição que é muito conhecida mesmo, que quem fundou essa instituição foi a matriarca, né? E essa matriarca faleceu e ela tinha uma apólice considerável, né? Assim, realmente ela fez um bom planejamento sucessório. Interessante que essa instituição funciona bem até hoje, né? Porque os filhos assumiram deram seguimento. Então, a gente vê um caso de sucesso, né? Ela era uma mulher muito respeitada aqui na cidade e essa instituição realmente é uma instituição admirada. Então, Rafa, assim, interessante, viu? A gente fica pensando. A gente fala muito de legado, né? Eu acho que para você realmente deixar um bom legado, falando de forma corporativa, aquilo que você desenvolveu como empresa, olha só que história bacana que ela deixou. Sim. Ela realmente preocupou com o legado da empresa dela. A empresa dela, até hoje, a empresa é muito bem sucedida, respeitada aqui na cidade, na região, e não para de crescer. E do contrário, às vezes nem a empresa teria morrido junto com ela. Que são outros casos que a gente também, né, conhece e tem conhecimento de empresas que não conseguiram passar para a segunda geração, porque você tinha lá um fundador que era aquele executivo que não passa o bastão para ninguém, né? Sabe que isso é muito comum também. E que também não resolve isso. E que não resolve isso, que quer levar a empresa junto com ele para o túmulo, né? Desculpa a colocação, mas assim, basicamente o que aconteceu. A empresa morreu, né? Sim. Não tem sucessor, porque os herdeiros não gostam do negócio, ele não compartilhou o sonho com os herdeiros. Eu vejo também, Rafa, uma oportunidade, né? A gente fala de seguro de pessoa-chave. Olhando aqui como o objetivo da apólice, ela também pode, numa situação como essa, onde você não tem sucessores, a ausência daquele fundador, aquela apólice pode entrar para o caixa da empresa e você contratar lá um profissional de mercado, né? Uma pessoa-chave que pode dar continuidade. Né? Então, que isso é totalmente possível. A gente vê muitas empresas hoje que trazem aí, que profissionalizam a empresa, trazendo executivos de outras empresas, né? Pessoas mais prontas, mais preparadas. Mas isso é caro, né? Normalmente um cara desse, um profissional desse, o investimento é muito alto para você tirar ele de um lugar e vir para a sua empresa. Sim. Então, Rafa, a pós-seguro, ela pode resolver problemas complexos. É o que a gente fala, né? Sempre. Para empresas, eu acho que você já falou, mas a gente não entrou no detalhe. Para empresas familiares, onde os herdeiros não querem assumir a empresa. Sim. Como que a apólice resolve isso? Pensando que todos eles aí, cada um tem suas famílias, seus filhos. Bom, acho que assim, partindo do pressuposto que essa é uma decisão bilateral, né, do sócio, se forem dois sócios, talvez até unilateral, pode ser que só um núcleo familiar não quer suceder aquele negócio, né? A pós-seguro, na prática, ela vai servir, na ausência desse sócio, como compra de cota. A gente pode fazer um valuation da empresa, né? Então, a gente simulou aqui, criou um cenário de uma empresa avaliada em 100 milhões. Você pode fazer duas apólices, uma apólice de 50 milhões para cada um dos sócios, e o beneficiário pode ser os herdeiros, né? Então, na ausência de um desses sócios, essa apólice vai ser liquidada.
Então, entra 50 milhões para comprar as cotas. Então, é cota para o sócio, liquidez para os herdeiros, né? Que é uma maneira inteligente também de você fazer uma boa sucessão e dar continuidade naquele negócio. Isso funciona muito bem também. Tá. Por que ainda existe tanto preconceito e desconhecimento sobre o seguro de vida no meio empresarial? Por que você acha que isso ainda acontece até hoje? Tô falando aqui, pô, assim, se a gente pegar... Eu tô no mercado tem 10 anos, assim. Aqui em Uberlândia eu desconheço pessoas que tem pessoas com mais tempo que eu nesse mercado, mas não tem tanto mais tempo de mercado que eu, não. Então, 10 anos, né, assim, para uma empresa não é muito tempo, assim, né? Então, eu acredito que realmente o que a gente está conversando aqui, Rafa, é algo novo, é um tema novo, assim, para a maioria, tá? Então, e a gente sabe que esse é um assunto muito delicado, então o nosso trabalho muito é consultivo, né? Então, a gente vai muito ainda na conscientização das pessoas, mas eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? Assim, trazendo de novo aqui o cenário americano, né? Você vai para um país desenvolvido, todo mundo já conhece, né? É normal, assim, as pessoas já entendem da necessidade de fazer um bom seguro, contratar uma boa apólice aqui. Esse é um tema que ainda é desconhecido pela maioria, né? O seguro que os empresários conhecem é aquele seguro que o gerente de banco ofereceu em algum momento da jornada empresarial. E nem estou falando que isso é ruim, só estou falando que isso não foi vendido da forma adequada, não foi consultivo, né? O seguro tem todas essas de variáveis que eu te apresentei. Então, eu acredito que é muito pela falta da informação, primeiro, tá? Uhum. E o segundo ponto é a questão da barreira emocional, que a gente está falando aqui de coisas difíceis, né? Mas a gente brinca, né, Rafa, que adulto tem que fazer adultice, né? Sim. E adulto tem que ter conversa difícil, tem jeito. Então, para você que é empresário, esteja pronto para receber a Rafaela, porque realmente é um assunto importante. É o e não cavaleiro do apocalipse. O cavaleiro do apocalipse vai até você para realmente contar uma realidade que vai acontecer. Não, a gente brinca, né, mas a gente tem que falar sobre isso agora, e somos nós, né, os vendedores de seguro de vida, que abordam esse assunto, justamente porque não é um assunto comum de se discutir no dia a dia, né? Sim. Então, a gente tem que ir lá, fazer essa conscientização que você mesmo falou, despertar no cliente, entender a demanda dele, para saber se também aquele produto faz sentido para aquela realidade, né, da família ou da empresa dele, e desenvolver lá um estudo planejado para que, quando ele precisar ou a família precisar, aquilo realmente faça sentido. Sim. Né? Qual que é uma dica que você daria para um empresário que ainda não colocou o seguro como parte do plano de sucessão? Já organizou holding, já às vezes até fez doação de cotas, e ele acha que o seguro de vida não vai fazer sentido para ele. Assim, né? Lá em casa a gente brinca muito, assim, né? A gente não confia em quem não tem seguro de vida. A brincadeira é quase que séria, porque não faz sentido não ter um seguro de vida, assim. Cara, assim, o benefício é tão positivo, é um dinheiro que você aplica, ele vai ter retorno, é certo, não vai ter imposto na operação realizada. Normalmente o que você paga no seguro é menos do que ele vale, né? Porque o que a seguradora cobra é pela estatística, né? Então, eu não vejo, assim, um motivo especial da pessoa não ter o seguro. Pô, Marcelo, eu já sou muito rico, eu tenho muito patrimônio, tenho dinheiro na conta. Cara, você é quem precisa ter seguro de vida, porque você já tem tudo menos o seguro. Então, assim, o seguro... a gente também conhece muitas histórias de gente que não tinha uma boa condição financeira, mas mudou a realidade dos herdeiros através de uma boa pós-seguro de vida. A gente não fica pensando em deixar ninguém milionário, mas o seguro de vida é a ferramenta mais inteligente para você transferir riqueza para alguém. Então, para mim, honestamente, eu não vejo sentido de quem não compra um seguro de vida. Então, desmistificando isso, né? Assim, eu acho que seguro... ele tem que ser, sim, acessível. Acho que todo mundo merece o seguro. Mas a gente respeita também quem não quer incluir isso dentro de uma diversificação financeira.
mas a gente vai fazer o possível, né? A gente recebe um treinamento nesse sentido, né, Rafa? Eu ia falar justamente da diversificação, né? A gente, igual você falou aí do Wake lá, Batista, né? O Wake, a gente sabe hoje, né, historicamente, é das pessoas mais ricas do Brasil, né? Se não o mais. E ele tem apólice seguro. Será Sim. por que ele tem um apólice seguro? Porque ele sabe que o patrimônio dele demorou um tempo a ser construído, né? E a apólice de seguro é uma diversificação do dinheiro. Então, se por algum acaso ele precisar do dinheiro, é mais fácil ele usar o dinheiro da seguradora do que desfazer do patrimônio dele, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Sim. Você já falou de 10 anos atrás, né? E nos próximos 10 anos, você acredita que o seguro vai ser mais valorizado? As pessoas vão estar mais conscientes da importância que ele tem? Não tenho dúvida. Como ferramenta, assim, de continuidade patrimonial? Eu acredito muito nisso, né? A gente hoje tem uma operação muito forte, né, Rafa? Assim, a Rafa hoje é referência no Brasil dentro desse negócio. Eu te confesso que quando eu comecei, a barreira da gente falar sobre esse assunto era muito maior. Hoje as pessoas estão mais despertadas para o assunto, a gente percebe, é nítido isso, né? Eu acredito que a gente está só no começo, porque você também, você tem um pouco menos de tempo do que eu nesse negócio, mas você já viu a evolução, né, do nosso produto nesses últimos 2 anos, em especial. Então, a tendência é que esse produto fique cada vez mais adequado para as necessidades ali, né, dos profissionais, dos empresários, enfim. Então, a tendência é que sim, as pessoas tenham cada vez mais acessibilidade e realmente entender que isso vai ser algo importante para a continuidade financeira das vidas delas, né? Eu comparo, né, muito com os meus clientes, que o nosso trabalho é uma sementinha que você vai plantando. Pode ser, você que está 10 anos nesse mercado, você pode falar melhor isso. 10 anos atrás, a sementinha que você plantou lá, em várias pessoas que você visitou, já nasceu a árvore. Sim. Né? Então, hoje, muita gente que não quer contratar, que não quer te receber, você vai lá, explica, mostra, fala tudo que a gente pode fazer, tudo que a apólice de seguro pode resolver. Pode ser que agora não seja o momento dela, de fato, né? Às vezes financeiro, às vezes porque não despertou a importância daquilo, mas eu sempre falo que a compra da apólice de seguro, ou ela vem no amor, né, da pessoa que te recebe, que entende, ou ela vem na dor, quando acontece algo com algum parente, ou primeiro, ou com o melhor amigo, né? Então, a gente, infelizmente, tem gente que tem que acontecer algumas coisas para que ela seja despertada para isso. Sim, né? Concordo. Se você pudesse resumir o valor do seguro de vida em uma frase, qual que seria essa frase? Não estava no roteiro, hein, Rafaela? Essa foi boa, essa pergunta é muito boa. Eu sou fã do seguro, eu tenho algumas apólices. Você conhece minha história, eu usei seguro de vida, né? Para quem não sabe, viu, gente, o Marcelo, ele já foi diagnosticado com câncer, né? Há 5 anos atrás, né? 2018, eu fui diagnosticado com linfoma não Hodgkin. 2018? Há 7 anos atrás. Então, 7 anos atrás. E a apólice foi questão de sobrevivência financeira, né? Assim, eu parei de trabalhar, eu sou autônomo. E tinha um negócio em pleno crescimento, né? E tem uma mulher bonita e 2 filhos, né? Então, queria sobreviver e a apólice me deu acesso a boas informações. Eu queria fechar, eu acho que essa frase. Eu acho que uma boa apólice seguro te dá acesso a boas informações. Ótimo, ótimo. Se não for boas informações, há acessos que você não teria sem o dinheiro. Exatamente. Né? Então é isso, gente. Hoje a gente encerra o assunto sucessão. Espero ter sido válida aí todas as informações que o Marcelo, com tanta experiência nesse mercado, trouxe para a gente, né? E a gente se vê logo mais no próximo episódio do Mais Grana e Menos Drama. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Rafaela. Parabéns pelo trabalho. E eu acredito que esse tema vai ser fundamental aí para a maioria das pessoas que participam desse grupo. E com certeza a Rafaela é uma especialista muito cuidadosa, zelosa, que vai fazer um excelente trabalho para vocês. Tenham uma excelente continuidade nesse projeto. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.